Existe um ditado que diz: de onde menos se espera é que não vem porra nenhuma mesmo. Quem melhor para representar esse ditado do que ela? A mais lida e vendida no Brasil. A revista Veja dessa semana traz em destaque a denúncia de Lula na Lava Jato. Até aí, nada inesperado de quem sobrevive do fetiche de atribuir todas as mazelas sociais do Brasil ao Lula, PT ou qualquer coisa que se chame de esquerdista. Mas na semana em que Lula é denunciado na Lava Jato por lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica, a redação da revista teve arrepios na nuca e apresentou aos seus leitores a notícia na capa da revista. Uma capa que diz muito sobre essa revista e também sobre seus leitores, e mais ainda sobre em que ponto nós estamos nessa tão grave crise política que a gente está vivendo. Em 2011, no auge da guerra civil na Líbia, a revista britânica Newsweek reproduziu uma arte que serviu de inspiração para a Veja. Inspiração, leia-se plágio, né? Na capa, a cabeça de Muammar Gaddafi, ex-ditador líbio que foi deposto, linchado e assassinado pela população nas ruas, na revolta popular que se seguiu aos acontecimentos que se chamou aí de Primavera Árabe. O ilustrador dessa capa, Edel Rodrigues, explicou: de todos os ditadores apanhados nas recentes revoltas do Oriente Médio, Muammar Gaddafi é o primeiro a encontrar um final violento e sangrento. Foi isso que me levou a achar conveniente que o rosto dele na capa parecesse derreter-se e sangrar. Essa capa foi feita no momento em que Gaddafi tinha sido derrubado e assassinado nas ruas pela população. Mas, vejamos bem, Lula não é ditador, Lula também não é presidente. Já foi, mas não é mais. Lula não perseguiu seus opositores, sequestrou, torturou, matou, nem massacrou a população do seu país numa guerra civil, muito menos foi condenado por crimes de guerra e contra a humanidade. Lula é sim acusado de corrupção por uma das maiores operações contra a corrupção no Brasil. No entanto, nada diferente de seus pares, grandes caciques dos principais partidos do Brasil. Serra, Aécio, Renan Calheiros, Alckmin, Sarney, Caiado, Collor, Luizo Nunes, Romero Jucá, Cunha, escolha quem você quiser. Todos estão sendo investigados por crimes na Lava Jato. Isso para não falar, é claro, no atual presidente Michel Temer, que foi acusado, delatado na Lava Jato de ter recebido milhões de reais também. Assim como os caciques nos congressos, senados, câmaras municipais estão lotados de investigados pela Lava Jato. E que nós sabemos que isso é resultado de um sistema político completamente corrupto e falido, que só serve aos interesses daqueles que os financiam, ou seja, as empresas investigadas na Lava Jato. Então até aí nenhuma novidade, mas todos são inocentes até que se prove o contrário. Isso quer dizer que eu confiaria em algum deles? Absolutamente não. Isso quer dizer então que eles são culpados? Não, até que se prove. Posso sugerir que eles sejam? Sim. Não deve, mas pode. Pode postar inclusive no Facebook. Faço isso com todos? Claro que não, né? Todos nós temos nossas preferências e afinidades políticas e, claro, roupa suja se lava dentro de casa. Você não vai ficar postando o tempo todo que o seu amigo está sendo processado. Ou você tem a liberdade até de sugerir que aquele cara ali não deve estar indo por um caminho muito correto e tal. Mas de que forma você faz isso, né? Através de uma charge irônica, um quadrinho, um vídeo, um textão no Facebook, ou uma frase de efeito, um jargão, um meme. Ou você faz isso de uma forma mais simples, uma imagem, uma mensagem, uma intenção. A intenção de despertar instantânea e inconscientemente um sentimento no seu leitor. Falando de fundo vermelho, sem letras, sem título, sem chamada. Apenas uma cabeça sangrando. Mas não só uma cabeça. A cabeça de um dos políticos mais importantes da história do Brasil. E não importa se você concorda ou não. Os fatos são os fatos. E o fato é que a Veja comprova novamente a sua real essência. A seletividade disfarçada de isenção. O linchamento da imagem de seus desafetos políticos. Mas, mais do que isso, a consumação do ódio. A Veja como informativo político opera numa lógica muito simples, porém perigosa. Estigmatiza, rotula, reduz e aniquila. Tudo aquilo que dentro de sua posição política é inaceitável, rejeitado, excluído, colocado abaixo de qualquer suspeita.
A Veja apresenta um mundo hermético, onde existem separações absolutas e maniqueístas, certo e errado, preto, branco, dentro e fora. A Veja amplia poucas vozes e silencia muitas. A Veja abafa a oposição, acaba com o contraditório, esgota o debate na narrativa vencedora. A Veja torna suspeito, a Veja julga, a Veja condena, a Veja empobrece, a Veja emburrece. A Veja deseduca os seus leitores. Veja que um dia foi uma revista que reuniu as maiores cabeças pensantes de política nesse país, e que sofreu com a própria censura da ditadura que havia apoiado. Essa Veja não existe mais. A Veja não faz mais jornalismo. A Veja é um tabloide, que vive de caricaturas, factoides, manchetes sensacionalistas, que convidam para um conteúdo vazio, porém carregado de preconceitos, estereótipos e ódio. Muito ódio. A Veja é um panfleto que no espectro político se desloca de um conservadorismo liberal, passando por um reacionarismo, até alcançar o completo fascismo. A Veja criminaliza a política. A Veja incita o ódio. A Veja novamente traz uma mensagem clara. Na política não existem opositores. A política é feita de inimigos. E numa guerra com o inimigo, não há diálogo. Não existe contexto, não existe debate, não existe suspeita. Não existe nada além do único objetivo almejado. Uma cabeça oferecida a prêmio. Até quando?